Meus irmãos, então vamos voltar ao nosso texto de Hebreus, texto riquíssimo, maravilhoso esse, onde nós aprendemos cada vez mais a respeito do nosso Salvador, texto esse que sempre volta para a nossa necessidade de Jesus, a nossa necessidade do Cristo que salva, que liberta, que transforma. Então hoje nós encerraremos o capítulo 3, mas eu quero ler com vocês dos versos 7 até o verso 19 do capítulo 3, mas como no último sermão nós fomos até o verso 11, hoje eu quero focar do 12 ao 19, mas nós iremos ler desde o verso 7. Então abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, dos versos 7 até o verso 19. Mantenha sua Bíblia aberta para que nós possamos passear nela e possamos crescer e nos alimentar das palavras de Deus. Hebreus capítulo 3, dos versos 7 até o 19, diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra aquela geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela Tua palavra, que essa palavra encontre descanso no nosso coração e ela nos transforma. O que eu posso fazer é levar aos ouvidos, mas o Espírito Santo do Senhor pode levar dos ouvidos ao coração. O Senhor é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E essa noite, meu Deus, convença cada um de nós aqui da incredulidade. Incredulidade essa que é perigosíssima. Que o Espírito Santo do Senhor, como um aguilhão nas nossas consciências hoje, nos mostre se temos vivido a incredulidade, se temos vivido um coração duro, se temos nos afastado de Ti. Pai, não nos deixe sair daqui sem esse entendimento, sem essa clareza. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Deixa eu tomar uma água aqui. Versículo, quando é grande. Meus irmãos, quero ler com vocês aqui um poema que eu ouvi essa semana e eu tinha guardado ele. Às vezes nós guardamos algumas coisas nos nossos pergaminhos, nos nossos documentos, para que um dia a gente tenha utilidade. Talvez é igual professora, acha um pedaço de lata, um EVA, né? Acha um cacareco, fala, isso aqui eu vou precisar. Então nós, quando ministramos a palavra de Deus, tudo que a gente acha que um dia pode ser útil. E eu guardei esse poema aqui, e eu acho que a mensagem dele é útil para nós aqui hoje. Esse poema aqui, quem escreveu foi um padre. O poema tem o título de Se Eu Morrer Antes de Você. Ele diz assim: se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser,
mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo, só porque morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que eu talvez tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade e quiser falar comigo, fale com Jesus e eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você lá onde estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase: foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí então derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la. Mas não faz mal, outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como se sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu, sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele. O autor de Hebreus aqui, nesse texto, meus irmãos, ele vai trazer para nós o antídoto da incredulidade. O antídoto da incredulidade são bons amigos. O antídoto da incredulidade são pessoas que te levam para perto de Deus. O antídoto da incredulidade, do afastamento de Deus, são pessoas que te fazem sentir mais perto do céu. E é isso que eu e você precisamos. Então o pastor aqui, um pastor extremamente amoroso que escreve para esses irmãos, ele está querendo alertar esse povo quanto ao perigo da incredulidade, quanto ao perigo da dureza de coração, quanto ao perigo da apostasia. Então ele começou seu discurso, como nós lemos aqui no verso 7, mostrando que essas palavras aqui são do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Assim diz o Espírito Santo. É Deus quem disse. Essas palavras lidas aqui não são minhas. É o próprio Deus. Você acabou de ouvir Deus audivelmente, porque Deus falou. Então aqui ele disse palavras do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E quando ele aponta que essas palavras aqui são Deus, é um apelo para que elas sejam dadas a maior atenção. Prestem atenção, foi Deus quem disse, abram seus ouvidos, olhe para aquilo e preste bastante atenção. Porque não crer que é Deus que está dizendo, meus irmãos, é o começo da queda de uma fé que não suportará o peso das provações. E como um pastor amoroso, ele mostra aos irmãos que os eventos no deserto, como nós vimos no último sermão, os eventos no deserto aqui, ele cita dos versos 7 ao verso 11, ele cita o Salmo 95. O Salmo 95 faz alusão a 2 episódios narrados em Êxodo e em Números. E a intenção do autor aqui é trazer à mente desse povo acontecimentos do próprio povo, é que aquilo que aconteceu lá atrás estava prestes a acontecer com eles também. Então, quando Deus prova, meus irmãos, o nosso coração,
A maneira como eu e você respondemos a esse teste evidenciará o nosso coração. Quando eu e você passamos por teste, por prova, o nosso coração fica em tela, o nosso coração fica em evidência. E o nosso coração, a nossa atitude vai evidenciar incredulidade ou fé. A nossa reação vai demonstrar desobediência ou obediência. A nossa reação vai mostrar endurecimento ou perseverança. A nossa atitude diante das perseguições, das provações, do sofrimento, das dificuldades, vai mostrar apostasia ou salvação. Então, meus irmãos, no verso 12, ele diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Você observou como ele começou? Tende cuidado, cuidado, ei, tomem muito cuidado. E essa palavra aqui, meus irmãos, ela, na gramática grega, ela se encontra no imperativo presente. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está indicando para mim e para você no tome cuidado, que ele deve ter e ele tem duração contínua. É uma ação que deve ser repetida e repetida e repetida e repetida. Então o tenho cuidado aqui é eu tenho cuidado hoje, tenho cuidado amanhã e continue tendo cuidado. Preste atenção, tome cuidado. Na caminhada da fé, meus irmãos, nós somos chamados a vigiar e a orar. E o cuidado, ele desperta em nós humildade diante das fragilidades, dos perigos do mundo, dos perigos que Satanás coloca diante de nós e do pecado. O fato de eu e você andarmos com cuidado, vivermos com cuidado, demonstra que nós entendemos a nossa fragilidade. Demonstra que nós entendemos que não podemos tudo, não controlamos tudo. Na verdade, nós controlamos quase nada. Por isso que tende cuidado. Então, ser cuidadoso, ser prudente, meus irmãos, demonstra humildade. Porque eu e você não podemos baixar a guarda nem um instante. Nem um momento que seja, eu e você podemos deixar de vigiar. Lembra, Pedro vai instruir a igreja e ele vai dizer para mim e para você que o diabo, ele anda como um leão que ruge ao nosso derredor. Então, lembra, o redor e o derredor, ele anda ao redor do derredor. Ele está ali à espreita. Ele está esperando você baixar a guarda. Ele está esperando você vacilar. Ele está esperando você distrair. Acabou o cuidado. O inimigo, ele ataca. Então, diante das dificuldades e provações da vida, esses irmãos aqui estão prestes a repetir os mesmos pecados dos seus pais no deserto. Talvez você hoje esteja assim também, meu irmão. Em seu coração você vira e mexe por causa da vida que você tem vivido, das circunstâncias que têm acontecido, você tem cogitado no seu coração a ideia de abandonar a igreja. Depois a fé e consequentemente a Jesus. Essa é a sequência que o autor mostra para nós aqui. A incredulidade, ela endurece o nosso coração e ela nos leva ao afastamento de Deus, à apostasia, nos leva a desviar do caminho. E isso tudo é um grito meu e seu dizendo, não preciso do Senhor Deus, estou muito bem, obrigado, sozinho. Então nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos. Às vezes nós somos assaltados pelo inimigo, a nossa consciência, às vezes pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, que são ferramentas do diabo, que são pessoas que não te levam cada vez mais para perto de Deus, muito pelo contrário, são pessoas que te levam para cada vez mais longe de Deus. E é por isso que no seu coração, às vezes você fica cogitando largar a igreja, abandonar tudo.
Para que Deus? Minha vida está tão difícil, parece que Deus não está aqui. Eu oro e não tenho a impressão que tem nada do outro lado. Então eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Precisamos de tomar cuidado porque nós não somos autossuficientes. Provérbios vai dizer que assim como você imagina é. E às vezes nós vamos dando vazão às sugestões dos nossos amigos, das pessoas que estão perto de nós, de conselheiros que, lembra, bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios. E às vezes você se assenta na roda de ímpios, escuta ímpios, vive com ímpios. Então facilmente você é sugestionado a cogitar abandonar a igreja. Para que a igreja? Olha os escândalos e escândalos que nós temos visto. Para que Jesus? Então, meus irmãos, tome cuidado. Começa assim. Assim começa o processo de apostasia. Começa com levar em consideração a possibilidade de não vir à igreja. Começa no coração com a possibilidade de não preciso de participar tanto dos cultos. Não preciso de orar todos os dias. Eu não preciso de ler a Bíblia. E quando você vê, você não percebe, como no capítulo 2 o autor nos mostra, que quando você acordar, talvez você está tão distante do porto seguro que é Cristo, que você se perdeu. John Owen, um puritano do século XVI, ele alerta a mim e a você para dois perigos subsequentes da falta de cuidado. O primeiro, ele vai dizer, a incredulidade tende a tornar o coração mau. O segundo, o coração mau tende a tendência de se afastar do Deus vivo. O autor de Hebreus aqui, meus irmãos, como um pastor amoroso, um pastor sincero, cuidadoso com seu rebanho, ele é claro quanto à realidade de quem eles estão se afastando, do Deus vivo. Olha o alerta, cuidado para que não haja em vocês perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O engano do coração pensava em voltar ao judaísmo. Então observa a dificuldade daquele povo, as circunstâncias sugestionavam para eles, talvez é melhor voltar ao judaísmo, talvez é melhor abandonar a igreja, está sufocante ser cristão, é perseguição, é falta disso, falta daquilo, ninguém nos recebe, somos vistos de maneira torta pelos nossos patrícios, as autoridades também nos olham torto. Então eu acho que talvez é melhor nós abandonarmos a esse negócio. E o engano do coração, meus irmãos, ele faz isso. Por isso que o autor aqui, ele quer alertar a mim e a você que negar a revelação em Jesus é abandonar o próprio Deus. É por isso que ele está mostrando para mim e para você, quando você cogita no seu coração não vir à igreja, você está abandonando a Deus, não a nós. Nós somos o segundo plano. Você está dizendo não para Deus. Você compreende isso? Isso é perigoso. Olha o que 2 João 9 vai dizer. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Olha, quando você vai além das fronteiras do evangelho revelado, você não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então as palavras do Deus vivo, meus irmãos, também são usadas para alertar os nossos irmãos hebreus e a mim e a você aqui sobre o pecado contra o qual aqui ele está advertindo: incredulidade, dureza de coração, a realidade de afastamento, a realidade da apostasia. É isso que ele está querendo advertir aqui. Se eles se afastarem de Deus, eles estariam deixando o grande, o único motivo de salvação,
o único caminho. Isso é terrível. O próprio Hebreus lá na frente vai dizer assim, ó: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, quando nós vivemos essa vida com esse cristianismo capenga, a gente vem na igreja quando dá, a gente lê quando dá, a gente ora quando dá, a gente se mostra crente quando convém. Meus irmãos, você está caminhando a passos largos para longe de Deus. Você está gritando com a sua vida: eu não preciso do Deus vivo, eu estou muito bem, obrigado, sozinho. Então lá na frente, lembra, isso aqui é um sermão só, é dentro da mesma ideia. Lá na frente, ele está repetindo: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Observa que o narrador conta uma história e ele aponta que o próprio Deus disse: eu jurei na minha ira, vocês não entrarão no meu descanso. Meu irmão, você já parou para pensar nessas palavras? Nessa sentença para esse povo que saiu do Egito, Deus dizendo para eles em alto, claro, bom som: vocês não serão salvos, vocês não entrarão no céu. Isso é terrível. Uma coisa é eu dizer para você que talvez você não entre no céu. Agora o próprio Deus dizer: vocês não entram no meu descanso. E nós vamos falar mais de descanso no capítulo 4. Descanso, meus irmãos, é o céu. Não entrarão no meu descanso. Isso é terrível. Então o autor aqui está querendo, de maneira amorosa e verdadeira, mostrar que quando nós fazemos isso, nós estamos gritando e dizendo: eu não preciso do Deus vivo, eu não preciso. E um coração mau gera incredulidade que desemboca no afastamento de Deus. Caindo aonde? Na apostasia. A expressão aqui, o vos afaste, a palavra no grego aqui é apostenai, que é igual a apostasia. Eu estava lendo um comentarista, ele vai dizer assim sobre isso: afastar-se de Deus, a despeito do seu livramento, da sua providência e das suas obras extraordinárias, é uma conspiração contra o seu amor. Apostatar de Deus é enveredar-se pelo caminho da morte. Mas às vezes nós ficamos cegos pelas situações, pelas circunstâncias e pelos nossos desejos, pelo nosso pecado, pelas pessoas que nós colocamos ao nosso redor, e elas não nos fazem enxergar essas coisas. O nosso coração, meus irmãos, Jeremias vai dizer que ele é desesperadamente corrupto, ele é enganoso. Não confie no seu coração. Às vezes você diz assim, ou já ouviu: confie no seu coração. Não, não confie no seu coração. Seu coração te trai, seu coração não é fiel. O seu coração vai te levar diretamente para mais longe de Deus. É assim que Deus diz através de Jeremias: o seu coração é corrupto, o seu coração ele é enganoso. O meu e o seu coração nos engana facilmente. Ele pode cegar a mim e a você quanto à realidade da nossa condição. Esse é o problema do engano, do pecado, esse é o problema da incredulidade. É porque nós olhamos para nós e avaliamos a nós não como o padrão da Bíblia, de Jesus, mas como o padrão do outro. E isso, meus irmãos, é terrível. Você olha para outro crente e você diz: eu sou melhor do que ele. E talvez você seja. Talvez você ora mais, você é mais fiel, talvez você é melhor mesmo, mas ele não é o padrão. E aí o seu pecado, o seu orgulho tem te enganado, achando que você é muito bom, obrigado, não precisa de ninguém, porque você olhou para quem não resolve o problema, para quem não tem condição de te ajudar. E para quem não é o padrão é Cristo. Lembra? Nós estamos sendo conformados a Cristo Jesus. Ele é o padrão, Ele é o modelo. Sede perfeitos como o meu Pai. Ele é perfeito. É por isso que no capítulo 2, ele apontou para nós as palavras de Deus como segurança e proteção. Ouça o que o Espírito diz.
Então, quando você não ouve o que o Espírito diz, quando você não dá ouvidos à Bíblia, é dureza de coração, é começo de um afastamento de Deus e pode desembocar na apostasia. Por isso que lá no versículo 1 do capítulo 2 ele diz assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se apegue à palavra de Cristo. Se apegar à palavra de Cristo é se apegar a Cristo. Ele é a salvação, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por isso que o autor começa assim, assim diz o Espírito Santo. É o próprio Deus dizendo. E quando você não dá ouvidos, você não está dando ouvidos para mim. Você não está dando ouvidos para outros, você não está dando ouvidos para o próprio Deus, e isto é o começo, meus irmãos, de um coração que está endurecido ou endurecendo. É por isso que nós precisamos de aprender o antídoto do coração duro, o antídoto da incredulidade. E aqui ele vai trazer para mim e para você, no versículo 13, o antídoto da incredulidade. Ele diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Um comentarista, ele vai dizer assim, o pecado é considerado um agente que endurece o coração. E ele vai colocar assim para nós: observe que o verbo endurecer aqui se apresenta na voz passiva, de modo que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É o pecado que nos endurece. Então, como que eu e você percebemos o coração duro? Ele continua: o endurecimento do coração é demonstrado pela recusa em escutar a voz de Deus e por um desejo determinado de agir contrário a tudo que é classificado como fé e fidelidade. Como um agente de Satanás, astuto e enganador, o pecado entra no coração do homem e ali produz o crescimento e o desenvolvimento da incredulidade, que se torna evidente no endurecimento das artérias espirituais. Assim ele vai dizer. Então, meus irmãos, o antídoto contra o pecado da incredulidade, que resulta num coração endurecido e na apostasia e no afastamento, são os irmãos. Esse é o antídoto. Povo de Deus, eu, você, nós somos o remédio para essa doença. Nós somos a solução, a ferramenta que Deus colocou na igreja contra o endurecimento do pecado. Eu e você, envolvidos uns nos outros. Lembra? No seu batismo você publica sua fé de maneira audível e pública a Jesus e aos irmãos. Eu amo a Jesus, confesso Jesus como meu único suficiente Salvador. Ele morreu, ressuscitou por mim, pagando o preço dos meus pecados. E eu me uno à igreja dele, ao corpo dele, onde ele é a cabeça. E eu, meus irmãos, me comprometo como vocês, como parte dos membros. É isso que nós fazemos. Então o antídoto para um coração endurecido é a igreja, os irmãos uns aos outros. A exortação mútua, meus irmãos, aqui, ela é ordenada como um meio pelo qual os hebreus evitariam o aparecimento do perverso coração de incredulidade. Exortar aqui significa encorajar. Exortar aqui significa animar. E isso através da repreensão, porque às vezes eu e você precisamos ser repreendidos, nós precisamos ser animados, nós precisamos ser consolados, nós precisamos ser instruídos, nós precisamos de ser corrigidos. Deus está dizendo assim, vocês cuidem uns dos outros, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade. Precisamos, meus irmãos, uns dos outros para não cair no engano do pecado. Porque eu e você esquecemos o poder do pecado, porque o pecado ele oferece prazer, mas ele dá desgosto. O pecado ele oferece
liberdade, mas ele escraviza. Ele oferece vida, mas o pecado mata. O pecado, se você der vazão para ele, ele sempre te levará para muito, muito, muito mais longe do que você gostaria de ter ido. A Bíblia, meus irmãos, ela é clara para mim e para você. O remédio contra a apostasia, o antídoto contra a dureza do coração, o engano do coração, a incredulidade, são os irmãos. Olha o que Paulo vai dizer para nós em 1 Tessalonicenses 15:14. Exortamo-nos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Olha o imperativo. Exortamo-vos uns aos outros aqui. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha, é responsabilidade nossa. Colossenses 3,16, ele vai dizer assim, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí ele dá um imperativo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Existem mais textos. Eu e você, meus irmãos, o corpo, somos agentes de Deus para o cuidado, para a cura do coração endurecido. Deus nos chama ao cuidado e à atenção de nosso coração, tanto quanto ao cuidado e atenção dos nossos irmãos. João Calvino, ele explica isso mais ou menos assim: como por natureza somos inclinados a ceder-nos ao mal, temos a necessidade de múltiplos auxílios para conservar-nos no temor de Deus. A menos que nossa fé se reanime reiteradamente, ela se entorpecerá, ou seja, ela paralisa. A menos que ela aqueça, ela vai esfriar. A menos que ela se mantenha de pé, ela definha, ela perde a força. Então o autor de Hebreus deseja que a fé seja estimulada através do mútuo encorajamento, a fim de que Satanás não penetre sorrateiramente nos corações com suas falsidades, os afaste de Deus. Exortai-vos mutuamente. Consegue compreender, meus irmãos? A ideia de eu não tenho nada a ver, ema, cada um com seus problemas. Isso não é bíblico. Isso mostra o quanto eu e você estamos distante de viver um amor bíblico. Porque nós somos chamados a cuidar uns dos outros. E talvez eu e você não temos cuidado nem do nosso cônjuge. Talvez eu e você não temos cuidado nem dos nossos filhos como deveria. Talvez eu e você não temos cuidado dos nossos pais que estão ficando cada vez mais idosos. Quanto mais a família da fé. Eu posso te garantir, se você é um salvo, se você tem o selo do Espírito Santo de Deus, eu te garanto que você vai passar a eternidade com a igreja de Deus. E às vezes nós estamos mais preocupados em nos envolver com o mundo do que com o povo de Deus. O povo esse que nós iremos passar a eternidade. Nós amamos mais os de fora, nós valorizamos mais os de fora, nós honramos mais os de fora, nós queremos ficar mais perto dos de fora e os de dentro fica com o que sobra se sobra. Nós não valorizamos o encontro, nós não valorizamos uma reunião, nós não valorizamos um café da manhã, nós não valorizamos um almoço, nada. Nada. Nós tínhamos aqui um jantar todo sábado. O intuito era comunhão. O intuito era a gente sentar aqui e ir embora 2 horas da manhã, rindo, conversando. A gente começou igual cavalo paraguaio. Passou 2, 3 meses, acabou. Era um sacrifício para que você viesse na igreja, tomar a ceia e participar de uma refeição coletiva. Era difícil de você arrumar gente para fazer o almoço ou a janta. Até que a gente parou. Porque não era do interesse. Não adianta. Porque são uns aos outros, é todo mundo trabalhando na mesma direção. É lógico que tem gente que vai estar desanimada, e aí a gente consola, exorta e anima. Tem gente que vai estar mais animado, e assim é a dinâmica. Mas não.
O nosso reino está ocupando mais o reino de Deus. Você gasta mais tempo, mais dinheiro, mais esforço com o seu reino. E o reino de Deus, o povo de Deus fica lá à deriva. Isso é perigoso, meus irmãos. Por isso ele vai dizer, exortai-vos mutuamente. A palavra usada aqui, ela no grego chama parakaleo. O para, ele é um prefixo que significa ao lado de, e kaleo é chamar. Então, o que Deus está ensinando aqui para nós aqui, é que nós devemos ensinar e estar encorajando, exortando, consolando e suportando, carregando uns aos outros, de maneira que nós estimulemos a fé cristã ao lado, perto, juntos, ao lado, chamar, caminhar. Eu e você precisamos de entender isso, meus irmãos. Outro comentarista que eu estava lendo, ele diz assim, ó, o cristianismo não é um esforço individual, antes é uma atividade em equipe. Assim, se nós não conhecemos a natureza das lutas dos nossos irmãos de fé, se não compartilharmos as nossas com eles, então jamais estaremos aptos para prosseguir com essa visão. O problema, meus irmãos, é que a incredulidade, ela te afasta da igreja, ela esfria a sua fé, você perde comunhão com os santos, você deixa de compartilhar suas necessidades, você deixa de compartilhar suas dúvidas, você deixa de compartilhar os seus pecados, e você vai ficando cada vez mais à deriva. Você esqueceu que nós somos uma família. Você esqueceu que nós somos um time. A intenção de Deus é um povo onde Ele é o cabeça e nós somos os membros. E todo membro é importante. O Brian Croft, ele escreveu um livro sobre o ministério do pastor. E ele vai mostrar para mim e para você que nós precisamos de alguns motivadores para encorajar, para exortar, para confrontar o pecado uns dos outros. E esses motivadores, ele vai dizer que nos ajudam a lembrar da nossa responsabilidade de confrontar o pecado e de exortar e encorajar uns aos outros. E ele vai dizer para nós assim, ele me dá 4 motivadores. O primeiro motivador é ser fiel às Escrituras. Então, todas as vezes que você precisar de encorajar, animar, exortar, corrigir um irmão, lembra-se, um bom motivador, ser fiel à palavra de Deus. É obediência à palavra de Deus, aqui é um imperativo, exortem uns aos outros. Eu e você somos chamados para cuidar uns dos outros, nos importar uns com os outros, amar uns aos outros. É bíblico, está na palavra. Então o primeiro motivador aqui é fidelidade às Escrituras, fidelidade a Deus. Ele vai dizer que o segundo motivador é manter a pureza da igreja. Lembra, no capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo, ele traz uma situação que estava acontecendo na igreja. Quando ele ouve aquilo que está acontecendo na igreja, ele manda uma carta e diz assim, ó, expulsa essa pessoa do meio de vocês, expulsa. Por quê? Porque aquele pecado estava manchando, maculando a pureza da igreja. Por isso que no próprio capítulo 5 ele vai dizer assim, ó, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de incredulidade, um pouco de engano te leva à apostasia, te leva ao afastamento de Deus. Um pouco de pecado não corrigido, ele contamina o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Você já viu aquelas igrejas que as pessoas falam assim, parece que tem uma maldição naquela igreja, todo mundo divorcia, ou todo mundo adultera, ou todo mundo faz isso? Meu irmão, aquilo ali não é um espírito que atua na igreja, aquilo ali é falta de homens capazes, que amam a palavra de Deus, e que obedecem a Deus, disciplinando amorosamente uns aos outros. Chamando atenção, corrigindo. Por isso que você mantém a pureza da igreja. E uma marca de uma igreja saudável é disciplina. A disciplina ela é boa, ela mantém a pureza da igreja. Esse é o segundo motivador. O terceiro motivador, ele vai dizer, por causa do nome de Cristo. Lembra? Está nas nossas camisetas aí, ó. Tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura.
Para pensar nisso. Cristo morreu por mim e por você para que nós andássemos em novidade de vida. Quando nós exortamos uns aos outros, a imagem de Cristo, meus irmãos, ela é distorcida no mundo. Porque eu e você permitimos que outros irmãos vivam de qualquer jeito e olhem para a igreja e olhem para Cristo e dizem: é isso que é ser crente? Eu não quero. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes as pessoas olharam para mim, olharam para você e diz: se isso é ser crente, eu estou fora. Meus irmãos, isso é sério. E nós precisamos de amadurecer, nós precisamos de nos levantar e purificar a igreja. Lembra, quem purifica é Cristo, mas Ele usa homens e mulheres crentes dispostos a se colocar na brecha. Ele que é o salvador do corpo, Ele que é o redentor do corpo, mas nós somos as suas ferramentas. Nós somos a imagem visível do Deus invisível. Então, por causa do nome de Cristo, às vezes você defende muito mais o nome da sua família do que o nome de Cristo. Se alguém fala mal dos seus parentes, ou se alguém fala mal do seu pai, ou se alguém fala mal de alguma coisa que... Opa! Não... E aí você vê no nosso corpo pessoas menosprezando, difamando o Cristo que nos salvou, o perfeito, o sábio, o santo, e nós não fazemos nada. O quarto e último motivador aqui, ele vai dizer que é por causa da alma das pessoas. Nós importamos uns com os outros, meus irmãos. A prioridade na minha vida aqui na igreja, eu espero que seja a sua, é que você esteja no céu. Essa é a minha finalidade aqui. É fazer com que naquele último dia, quando a soar da trombeta tocar, você esteja à direita de Cristo. E Ele vai dizer: venham benditos do meu Pai e entrai para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É por isso que Paulo, lá no próprio capítulo 5 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim: ó, tire do meio da igreja, entregue a Satanás, entregue essa pessoa a Satanás. E ele vai explicar por quê, a fim de que a alma ou o espírito seja salvo no dia do Senhor. Por mais que pareçam aqui, meus irmãos, severas e duras as palavras de Paulo aqui, mas Paulo ele tem um senso e uma prioridade eterna. Ele está querendo assim dizer para esse povo: gente, tem coisa muito pior do que ser tirado do meio da igreja visível. O pior é ser tirado da igreja invisível. Paulo aqui, ele está olhando para a eternidade. Vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, vamos entregar ele para Satanás, vamos tirar ele do meio da igreja, para que as privações, para que Satanás pegue ele, para que talvez ele acorde do engano, do pecado dele e volte. Olha, carregado de amor, de cuidado com a pessoa. E às vezes eu não vou falar nada não. E eu estou falando isso porque é uma dificuldade minha, e eu tenho que me arrepender todos os dias. Às vezes a gente fala: não vou falar nada não vou intrometer, porque às vezes a pessoa... Meu irmão, quantas vezes a gente falhou nisso? Isso demonstra a falta de cuidado com o outro, com a alma do outro, porque lembra, o engano do pecado, ele está cego com relação àquilo que está acontecendo na vida dele. E eu e você estamos maduros, claros, vivos. Se nós não podemos contar uns com os outros, quem poderá nos defender? Se nós somos a imagem visível do Deus invisível, Deus conta com você, conta comigo, e eu e você falhamos nessa tarefa, o que será de nós? A alma das pessoas, meus irmãos. Nós estamos interessados para que todos nós aqui estejamos no céu. Existe consequência muito pior do que você corrigir, do que você envergonhar. A gente leu aqui quinta-feira, Paulo orientando: façam isso para que ele se envergonhe, para que a vergonha atinja ele. Às vezes nós precisamos de envergonhar as pessoas que convivem conosco, para que através da vergonha, através da exposição pública, ele caia em si e ele entenda que há algo muito pior do que aquela vergonha, do que aquele afastamento temporário. É um afastamento eterno do céu. Meus irmãos, isso é terrível. Então que eu e você possamos ser motivados por essas 4 coisas. Outro comentarista, ele diz assim, ó: somos estimulados a encorajar uns aos outros e a edificar uns aos outros, para que nenhum membro da igreja apostate.
Se a igreja for fiel a Jesus individual e coletivamente, o perigo da apostasia se retirará do perímetro da igreja. Como crentes individuais, unidos pela fé, temos a obrigação de expulsar as forças da incredulidade dos recintos sagrados da igreja, o corpo de Cristo. Que salvação, que alegria no céu quando um pecador se arrepende, que vitória sobre Satanás se diariamente encorajarmos e edificarmos uns aos outros na fé. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Eu e você precisamos de caminhar com pessoas que se importam com a sua vida eterna. Eu falei para vocês lerem, quem puder, o livro clássico, escrito no século XVI, O Peregrino, de John Bunyan. É importante, meus irmãos, por isso que eu li o poema no começo. É importante você se cercar de pessoas que te apontam Cristo, que te empurram para Cristo, que te exortem, que te amem, mesmo que causa feridas na nossa alma. John Bunyan, quando ele escreve O Peregrino, e um clássico, ele conta para nós a trajetória, e o personagem principal do Peregrino chama-se Cristão. Cristão é o personagem principal, e John Bunyan, ele narra a caminhada da fé, a trajetória do cristão até a cidade celestial. E no meio da caminhada, da trajetória rumo à cidade celestial, Cristão encontra-se com um homem chamado Esperança. Cristão e Esperança, então, eles fazem uma aliança de irmãos e se comprometem a viajar juntos, se comprometem a se ajudar juntos. Cristão e Esperança se comprometem em ajuda e proteção mútua durante essa viagem que será longa. Viajando, Cristão e Esperança logo encontram no caminho outro viajante, um homem chamado Interesse Próprio, da cidade das boas palavras. Partilhando o seu discernimento, Cristão e Esperança percebem que esse era um homem a ser evitado. A seguir encontra-se um grupo conduzido pelo senhor apego ao mundo, que tentou seduzi-los na obtenção de ganhos desonestos e juntos o reprovaram. Depois chegou Demas, que o chamou para que saíssem do caminho, prometendo um lugar repleto de riquezas do mundo. Dessa vez, Esperança ficou iludido e desejou dar uma olhada. Cristão, porém, advertiu: já ouvi falar deste lugar. O tesouro é uma cilada para aqueles que o buscam. Ele exortou Esperança: nem mais um passo devemos dar nessa direção. Continuemos no nosso caminho. E os dois companheiros seguiram adiante, seguros em sua peregrinação. Mais tarde, na caminhada rumo à cidade celestial, eles chegaram ao Castelo da Dúvida, onde foram lançados em uma prisão. Aqui foi Cristão quem fraquejou, caindo na tentação do gigante do desespero, de cometer suicídio como uma única forma de escape. Dessa vez, Esperança, que manteve a sua fé, lembrando-se dos mandamentos de Deus. Com sua ajuda, Cristão encontrou a chave essa chamada promessa, que abriu a porta permitindo que ambos escapassem do Castelo da Dúvida. Esse é o tipo de auxílio, meus irmãos, que eu e você precisamos. Na caminhada, na peregrinação rumo à cidade celestial, nós precisamos de ter companheiros. Companheiros esses que nos encorajam, que nos exortam, que gritam para nós: cuidado, volte! Que às vezes de maneira dura nos reoriente para o caminho correto. E Deus nos deu uma família, Deus nos deu irmãos, os uns aos outros aqui, para que eu e você possamos, além de caminhar, exortar, encorajar, amar, esses irmãos aqui da igreja, a qual Hebreus está escrevendo, eles estavam sendo tentados à apostasia. E a apostasia aqui começou quando eles não deram ouvidos à palavra de Deus. A incredulidade, meus irmãos, ela brota de um coração que evita a voz de Deus por meio da Bíblia, por meio da pregação, por meio da exortação uns dos outros.
Quando você resolve escutar o seu próprio coração e não a palavra de Deus, aí brotou a incredulidade e você está a caminho cada vez mais longe de Deus. Por isso, ele vai dizer no verso 15: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse povo no deserto, meus irmãos, eles não deram ouvidos à voz de Deus. O texto aqui, a Bíblia, chama essa atitude de rebelião, tentação, provocar a Deus, tentar a Deus. Quando eu e você, vou tentar falar de maneira mais simples, quando eu e você, lembra de Tiago? Nós memorizamos, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisto está pecando. Aí eu vou acrescentar no versículo, nisso está se rebelando, nisso está tentando, nisso está provocando o Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus, meus irmãos. Esse povo aqui, durante 40 anos, provocou Deus, tentou a Deus, se rebelou contra Deus, dia após dia. E o problema desse povo aqui não foi a falta de provas de amor, do poder e da fidelidade de Deus, não. A falta de fé deles aqui, a incredulidade deles aqui, não foi falta de evidência. Esse povo aqui, meus irmãos, ele viu Deus tirar eles com mão poderosa do Egito. Esse povo aqui viu uma coluna de um lado de cá, de um lado de lá, e eles passaram no mar, a terra seca. Esse povo aqui viu o fogo em volta do monte, viu a terra tremer, viu coisas que eu e você não temos noção. Nem Hollywood conseguiria narrar para nós de maneira visível o que esse povo viu. Esse povo foi o povo, a geração na terra que mais viu o poder de Deus. E eles se mantiveram incrédulos. Ele vai narrar aqui os 2 episódios em Êxodo 17 e Números 14. Quando faltou água, o povo que viu isso tudo, quando faltou água, ele falou: ei, você tirou a gente do Egito para morrer de sede? Lá no Egito era muito melhor. Então imagina, viu tanta coisa, meus irmãos. Deus não precisava de provar mais nada, mas eles tentaram, provocaram, se rebelaram contra Deus. O que era faltar água? O Deus que abriu o mar, Deus que transformou a água do Egito em sangue. E esse povo fez isso. O verso 18 aqui, ele mostra para nós aqui a realidade da ira de Deus contra o pecado. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso. Meus irmãos, Deus, Ele é justo. Quando Deus fala que não vai entrar, não vai entrar, meu irmão. Aqueles que não deram ouvido às palavras de Deus, aqueles que viram as obras de Deus e permaneceram indiferentes, colheram o resultado da ira de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes você ouviu, hoje se ouvires a voz de Deus, se arrependa, volta-se a Cristo, se reconcilie, perdoe, volte para Jesus, se acerte com Cristo, e você continua mais uma semana, e mais uma semana, e mais anos e anos de coração endurecido. Isso é perigoso, meus irmãos. Isso é lutar contra Deus. Não faça isso. Isso mostra para nós aqui que milagre não salva. Não, mas se Deus fizer isso na minha família, se Deus salvar fulano, se Deus me tirar dessa, então eu vou servir. Não vai! Porque esse povo viu coisas e não resolveu nada. Não creram na palavra de Deus. Deus mostrou, Deus fez tudo. E eles continuaram com o coração duro.
É hoje, meus irmãos, a oportunidade é hoje. Amanhã talvez estaremos todos nós aqui fazendo o seu velório. Vocês não entendem isso? Não entendem. Uma pessoa estava no meu gabinete 8 horas da manhã, da noite, e eu perguntei para ela assim: o que você pensa de Deus? Ela deu de ombros. Não sei se eu acredito. No outro dia a gente estava no velório dela. Todo mundo sabe de quem que eu estou falando. Aqui, ó, no gabinete. Eu, ela e a Janinha, 8h30 da noite. O que você pensa sobre Deus? Não sei se eu acredito. Espero que, pela graça e misericórdia de Deus, encontre no céu. Meus irmãos, nem eu e nem você achou que no outro dia estaremos no velório. É uma realidade. Não brinco com Deus. É hoje que é o dia de arrependimento. É hoje de voltar ao cristianismo verdadeiro. É hoje que é o dia de amar o povo de Deus, amar a Deus e se voltar. É hoje que é o dia de se apegar de maneira firme a Cristo Jesus. É hoje, não é amanhã, não é depois. É hoje. Creia em Cristo, é hoje. E no verso 14, se você não percebeu, nós pulamos ele. Ele vai dizer assim, ó: porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Esse texto aqui, ele faz conexão direta com o verso 6, que vai dizer: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual a casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Ele vai dizer assim, ó: se guardarmos firmes até o fim a esperança. Que esperança é essa, meus irmãos? A salvação em Cristo Jesus. Essa é a esperança que eu e você um dia ouvimos. O Cristo que morreu e ressuscitou e nos ofereceu vida eterna. Essa esperança que nos mantém firmes no caminho. Se eu e você nos guardarmos firmes nessa esperança, no caminho do Cristo que salva, do Cristo que sustenta, do Cristo que mantém, se guardarmos firmes até o fim, é esses que entrarão no descanso. Lembra, não é se eu guardar, eu entro. Aqueles que têm o Cristo, que creem em Cristo, eles vão guardar. Essa é a dinâmica, meus irmãos. É por isso que o autor de Hebreus está gritando: Jesus é maior do que os anjos, é maior do que Moisés, Jesus é melhor do que Arão, é melhor do que Josué. Jesus é tudo que nós temos. Por isso que lá no capítulo 6 ele vai dizer assim, ó: se você pisar o sangue da cruz, acabou para você. Não tem esperança. Se você menosprezar o Cristo que te salvou, acabou, não tem outro meio de salvação. Se você menosprezar a salvação, a esperança é essa que nós temos em Cristo Jesus, acabou, você está perdido. Cristo é a solução, Cristo é o caminho, Cristo é a salvação. Se você não se apegar, não crer, acabou, não tem mais nada a fazer. A esperança, meus irmãos, está lá no verso 3 do capítulo 1, é Ele. O esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade de Deus nas alturas. É Cristo, aquele que morreu por mim e por você, pagando os meus pecados, pagando a dívida, e Ele irá nos buscar. Essa é a nossa esperança, o evangelho de um Cristo que resgata um povo pecador, imerecido. A esperança tem que estar viva no meio do seu coração, independente da circunstância, independente do que aconteça. Cristo vai buscar a igreja. Cristo vai buscar a igreja. Eis que estou convosco todos os dias. Cristo está comigo. Cristo está com você. Cristo não nos abandonou. Pode a mãe abandonar um filho, mas eu, Deus, jamais abandonarei vocês. Essa é a nossa esperança. Nós somos o povo da fé. Nós não somos o povo que vê, nós somos o povo que crê, meus irmãos. Se apegue em Cristo, essa é a esperança que nos mantém vivos. Nós não precisamos de sentir, nós não precisamos de nada que não seja crer em Cristo Jesus, que é a salvação, o caminho e a vida. Que eu e você possamos entender a importância desse imperativo de Deus para nós aqui, de cuidar uns dos outros. Eu e você, nós devemos constantemente
lembrar uns dos outros desse evangelho que salva, que transforma. É encorajar com esse evangelho, com esse Cristo que sustenta, com esse Cristo que nos garante que começou e vai terminar a obra que começou na nossa vida. Eu e você somos responsáveis de relembrar, de dizer, repetir e repetir e repetir e repetir. A mensagem do evangelho não são só para os ímpios uma vez, é para mim e para você todos os dias, e de novo, e de novo. Eu e você precisamos do evangelho todos os dias. O evangelho não é para ser ouvido uma vez, para sempre, todos os dias. A mensagem da esperança é o Cristo morto, crucificado e ressuscitado e assentado. Essa é a nossa esperança. E eu espero que você avalie a sua vida essa noite. Avalie o círculo de amizades que você tem. E que você coloque perto da sua vida e da sua família pessoas que te apontam Cristo, pessoas que te exortam, pessoas que te corrigem, pessoas que te animem, pessoas que te consolam. Fuja do conselho dos ímpios, da roda dos escarnecedores. Eles vão te levar para o lugar de onde eles estão. Você prega o evangelho, você ora por eles, mas você não vive no meio deles. Nós somos um povo diferente, de prática diferente, de um Deus diferente. Nós temos vida diferente. Cuidado com os círculos de amizades, porque talvez é isso que tem prejudicado a você. É que você não tem nenhum santo no seu círculo de amizade. É que você só tem ímpios, pessoas que odeiam a Jesus. São gente boas, te ajudam, amigos de infância, parentes de longa data, mas não te apontam Cristo, não te exortam, não te corrigem, não te consolem. Estejam perto deles para falar do evangelho, para aprontar Jesus, mas traga para perto de você homens e mulheres de Deus, famílias de Deus, para te manter firme, para quando você se desgarrar, alguém te puxa de novo para dentro. Amém?